Terceiro bimestre, oitava aula. Teoria cinética dos gases. Como vimos, as leis apresentadas que caracterizam o estado de um gás foram obtidas de forma empírica, ou seja, baseadas fortemente na realização de experimentos. É interessante observar também que essas leis relacionam variáveis macroscópicas, isto é possível determinar o comportamento do gás sem saber de fato o comportamento das partículas que o compõem. Foi com base na teoria cinética dos gases, elaborada posteriormente, que houve uma descrição do comportamento microscópico do gás relacionada com as grandezas macroscópicas. Pode-se dizer que foi o início da teoria atômica da matéria e da mecânica estatística. A teoria cinética dos gases estuda o comportamento das partículas do gás aplicando as leis da mecânica ao seu movimento e justificando a pressão, a temperatura e o volume do gás. Para ter um caráter estatístico, é necessário que o sistema considerado seja constituído de um número suficientemente grande de partículas. Assim, em vez de tentar determinar o valor da velocidade de cada partícula, lembrando que as partículas podem apresentar diferentes velocidades, definem-se os valores médios dessa grandeza. Relação da pressão e da temperatura com a energia cinética média de um gás. Para chegar a uma expressão que representa a relação entre a pressão e a energia cinética média das partículas, vamos considerar o modelo teórico de gás ideal composto de moléculas. Considerando um recipiente sob volume fixo, a pressão de uma massa de gás depende somente da temperatura, ou seja, da energia cinética média das moléculas. Sabemos que a pressão pode ser determinada pela relação entre a força F, exercida pelo conjunto das moléculas que colidem com as paredes do recipiente, e a área A de uma dessas paredes. Considere um recipiente cúbico em que temos a representação do choque elástico de uma molécula do gás com uma das paredes do recipiente cúbico de aresta A e volume V. Considerando que o deslocamento da molécula ocorre na direção x, ou seja, perpendicular à parede com a qual se choca, a variação da quantidade de movimento será ΔQx é igual a ΔQx final menos ΔQx inicial. O módulo da variação da quantidade de movimento dessa partícula de massa m e a velocidade Vx, ou menos Vx, na direção x, para a colisão elástica é ΔQ igual a m vezes menos Vx, menos mVx, que é igual a menos mVx menos mVx. Isso aí implica em ΔQx da partícula é igual a menos 2mVx. Nessa colisão, se a molécula variou sua quantidade de movimento de menos 2 mVx, a quantidade de movimento transferida para a parede do recipiente pela colisão é 2Vx, ou seja, ΔQx parede é igual a 2mVx.
A força com que, a força que a molécula aplica sobre a parede pode ser obtida pelo teorema do impulso, que a relaciona com a variação da quantidade de movimento e o intervalo de tempo durante a colisão, em módulo I é igual a ΔQ. F ΔT é igual a ΔQ. Implica em força é igual a ΔQ sobre ΔT. Entretanto, esse intervalo de tempo é extremamente pequeno e desprezível. Para contornar esse problema, em vez de usar a força de interação entre a molécula e a parede do recipiente, vamos utilizar uma força média, F, de intensidade menor, que atua em um intervalo de tempo ΔT' maior, produzindo a mesma variação da quantidade de movimento. Então, F igual a ΔQ sobre ΔT', equação número 1. Vamos supor que esse novo intervalo de tempo para determinada força média é tal que equivale ao intervalo de tempo gasto durante o percurso contrário da parede direita para a parede esquerda. V é igual a ΔS sobre ΔT. Isso aí é ΔT, que é igual a aceleração sobre velocidade na direção x. Após bater na parede esquerda, a velocidade da molécula terá sentido oposto, voltando novamente para a parede direita. Dessa forma, o tempo de ida e volta será ΔT' é igual a 2A sobre Vx. É a nossa segunda equação. Com isso, podemos escrever a força média que atua sobre a parede do recipiente com as equações 1 e 2. F é igual a ΔQ sobre ΔT'. Fazendo a substituição ΔQ e ΔT' e simplificando a equação, encontramos que a força média é igual a m Vx ao quadrado sobre A. A força média resultante, Fr, aplicada à parede, pelas N moléculas que constituem o gás, é dada por Fr igual a m sobre A, que multiplica entre parênteses Vx1 ao quadrado mais Vx2 ao quadrado mais, pontinho, 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 mais Vxn ao quadrado. Essa força média resultante, Fr, será igual a N, que multiplica M por A vezes Vx ao quadrado. Então, a pressão sobre as paredes do recipiente, devido à colisão das moléculas, pode ser obtida da seguinte maneira. A pressão é igual à força dividido pela área. Essa equação aí é vista, é tranquila. Fazendo a substituição da força resultante e da área, e simplificando a equação, encontramos que a pressão será igual a N vezes M vezes Vx ao quadrado dividido por A ao cubo. Considerando que A ao quadrado é a área da parede e A ao cubo o volume do recipiente, temos P é igual a N M Vx ao quadrado dividido pelo volume. Como as moléculas se deslocam desordenadamente em todas as direções, temos V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado
mais VY ao quadrado mais VZ ao quadrado. Admitindo as igualdades dos valores médios das velocidades nas três direções, V ao quadrado é igual a 3Vx ao quadrado. Isso implica em 1V ao quadrado dividido por 3 é igual a Vx ao quadrado. Portanto, temos a expressão final. A pressão é igual a 1 sobre 3 NmV ao quadrado dividido por V, que é o volume, em que o produto N vezes M é a massa total do gás. Para obter a energia cinética média de um gás, EC, vamos relacionar duas equações. A que descreve a pressão relacionada ao volume e às grandezas microscópicas, que é a equação 3, e a equação de Clapeyron. Multiplicando os termos da equação 3 pelo volume V, podemos escrever que PV é igual a 1/3 NmV ao quadrado. E, pela equação de Clapeyron, sabemos que PV é igual a nRT. Igualando-se as duas equações e dividindo-se ambos os membros por 2, obtemos 1 sobre 3 vezes NmV ao quadrado dividido por 2, que é igual a nRT dividido por 2. Mais o termo da esquerda, NmV ao quadrado dividido por 2, é a energia cinética média do gás. Assim, a expressão acima pode ser reescrita da seguinte maneira. EC, que é a energia cinética do gás, é igual a 3 sobre 2 nRT. Esta é a nossa quarta equação. Como 1 mol de gás corresponde ao número de Avogadro, A é igual a 6,023 vezes 10 a 23. Para N mols, temos N moléculas, dada pelo produto N é igual a N vezes A. Portanto, para obter a energia cinética média por molécula, EC, temos de dividir ambos os lados da equação 4 por N. Então, a energia cinética média é igual a energia cinética dividido por N, que é igual a 3 sobre 2 nRT dividido por N vezes A. Simplificando essa equação, encontramos a energia cinética média, 3 sobre 2 R sobre A vezes T. A fração constante R sobre A é denominada constante de Boltzmann, K. Logo, podemos escrever para a energia cinética média por molécula EC igual a 3 sobre 2 kT. Esse resultado mostra que, para qualquer gás perfeito, a energia cinética das moléculas depende apenas da temperatura. Segundo as unidades de medida do Sistema Internacional, a constante de Boltzmann vale aproximadamente K igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule-Kelvin. Para saber a velocidade média das moléculas, podemos substituir a expressão da energia cinética da equação 5 e isolar o termo V ao quadrado. Assim temos EC igual a mV ao quadrado dividido por 2. Isso aí é igual a
3 sobre 2 vezes kT. Fazendo aí o rearranjo desta igualdade, a velocidade ao quadrado torna-se igual a 3 vezes kT dividido por m. Ou a velocidade é igual a raiz quadrada de 3 que multiplica kT sobre m. Substituindo a constante de Boltzmann pela razão R sobre A e a massa da molécula pela razão m sobre A, em que m é a massa molar do gás, escrevemos essa última expressão como V é igual a raiz quadrada de 3 que multiplica RAT sobre AM, que, reordenando a equação, obtemos V é igual a raiz quadrada de 3 que multiplica RT dividido por M. Dessa última expressão, conseguimos obter a velocidade média das moléculas que compõem o gás, somente em função da temperatura. Note que é a relação de uma grandeza macroscópica com outra microscópica. Exercícios resolvidos. Exercício de número 5. O recipiente contém 100 gramas de H2, a temperatura de 27 graus Celsius. Calcule. Item A. A energia cinética média das moléculas do gás. Vamos resolver o item A? Resolução. A energia cinética média é dada por EC igual a 3 sobre 2 kT. É somente isso. A energia cinética é igual a 3 sobre 2 vezes o K. Foi dado no problema 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. E a temperatura é 300. Professor, de onde veio 300? Ei, você tem que converter 27 graus Celsius para Kelvin. E se converte como? Você soma o 273, o 27 mais 273. Essa soma é 300, que está aqui na fórmula. Aí você faz essa continha, você vai encontrar a energia cinética média. É igual a 6,21 vezes 10 elevado a menos 21 Joule. Item B, a velocidade média das moléculas. Vamos resolver o item B? A massa M de uma molécula de H2 é M igual a M maiúsculo de H2 dividido por Na. Quanto vale o M? Vale 2, que foi dado no problema. Quanto vale o Na? O Na é uma constante. Foi dado no problema, 6,023 vezes 10 a 23. Fazendo essa divisão, você encontra a massa M de uma molécula de H2, que é igual a 3,3 vezes 10 a menos 24 gramas. Fazendo essa transformação, vê que está em gramas, precisamos transformar para quilogramas. Então, fazendo essa transformação, encontramos que a massa M de uma molécula de H2 é igual a 3,3 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Mas o que a gente está precisando é a velocidade média das moléculas. Então, a velocidade média das moléculas é obtida pela fórmula V igual a raiz quadrada de 3kT dividido por M. Velocidade média das moléculas é igual a raiz quadrada de. Substituindo as letras por números, o 3 permanece, o K é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, o T, que é a temperatura, é 300, e a massa M da molécula de H2 é 3,3 vezes 10 elevado a menos 27. Fazendo essa conta, encontramos que a velocidade média das moléculas é igual a 1,9 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo.
Exercício de número 6. Um tanque contém uma massa de 176 gramas de CO2 a uma temperatura de 27 graus Celsius. Sendo o volume do tanque igual a 0,040 metro cúbico, calcule item A. A velocidade média de suas moléculas. Vamos resolver logo o item A? A velocidade média das moléculas é igual a V, que é igual a raiz quadrada de 3 RT sobre M. Vamos converter logo 27 graus Celsius para Kelvin. Então, em grau Kelvin vai ser igual a 27 mais 273. 27 graus Celsius em Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Aí nós já temos os valores de todas as letras da equação da velocidade. Vamos substituir letras por número. V é igual a raiz quadrada de o 3, que é a nossa constante da fórmula, o R vale 8,31, a temperatura vale 300 e o M 0,044. Fazendo essa operaçãozinha, essa conta, vamos encontrar que a velocidade média é igual a 4,1 vezes 10 elevado ao quadrado, metros por segundo. Item B, a pressão sobre as paredes do tanque. Vamos resolver o item B? A pressão ela é dada pela fórmula 1/3 vezes NmV ao quadrado dividido pelo volume. Pressão é igual a 1/3 vezes o N vale 0,173 quilogramas de CO2, certo? É a massa. O M é 1,7 vezes 10 elevado à quinta. Isso dividido por 0,040. Fazendo essa operação, encontramos que a pressão sobre as paredes do tanque é igual a 2,5 vezes 10 elevado à quinta newton por metro ao quadrado. C, o número de moléculas do tanque. Vamos resolver o item C. A quantidade de matéria é dada por N igual a M dividido por M. Quanto vale o M? O M é 176 gramas. E a massa molecular é 44 gramas por mol. Vê que não é preciso dividir, não é preciso converter grama por grama, porque elas se cancelam, né? Aí você divide 176 por 44, você encontra que a quantidade de matéria é dada por 4 mols. Mas eu quero o número de partículas. O número de partículas vai ser igual a N, que é igual a N vezes A. N vai ser igual a N, encontramos 4 mols. Mas em cada mol, nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23. Fazendo essa multiplicação, encontramos um número de moléculas do tanque. 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Item D, a energia cinética do gás. Vamos resolver o item D. A energia cinética é dada por EC, que é igual a 3 sobre 2 nRT. EC é igual a 3 sobre 2 N. Quantos mols? 4. Quanto vale o R? O R vale 8,31. É dada lá no enunciado. Dê uma olhadinha lá. E quanto vale o T, a temperatura em Kelvin? Já convertemos e já sabemos que vale 300. Fazendo essa conta, encontramos a energia cinética do gás, que é igual a 1,4 vezes 10 elevado à quarta joule. Você sabia
o gás natural veicular e o ambiente. Nos últimos anos, a frota brasileira de automóveis aumentou consideravelmente. Esse fato provocou maior utilização do gás natural veicular, GNV, como combustível. O GNV é uma alternativa economicamente viável e sua utilização em relação a outros combustíveis causa menos danos ambientais, pois emite menos gases poluentes, como óxidos nitrosos, dióxido de carbono e, principalmente, monóxido de carbono. Consequentemente, o GNV ajuda a baixar os níveis de poluição e, portanto, colabora para que a qualidade de vida, principalmente das grandes cidades, seja melhor. O governo brasileiro tem incentivado o uso do GNV como combustível, mas o custo de adaptação dos veículos ainda é considerado relativamente caro, entre R$ 2.000 e R$ 3.500. O gás natural é usado para abastecer residências, estabelecimentos comerciais, postos de combustíveis, indústrias e usinas de geração de energia elétrica, as termoelétricas. O GNV é um tipo de gás natural acumulado em rochas no subsolo, associadas à existência de petróleo. Por ser mais leve que o ar, cerca de metade de seu peso, em caso de vazamento, o gás natural se dissipa rapidamente. O GNV não deve ser confundido com o GLP, o gás liquefeito do petróleo, utilizado nos botijões de cozinha, que é uma mistura de hidrocarbonetos a partir de processos de refinação do petróleo. No caso do GLP, o gás é mais pesado do que o ar e, se houver vazamento, ele tende a se acumular próximo do chão. Atividade. Com seus colegas, entreviste proprietários de veículos para levantar dados sobre o conhecimento deles a respeito do GNV. Procure descobrir, por exemplo, quantos possuem carros adaptados a esse combustível e se eles têm conhecimentos da economia financeira e do impacto ambiental do uso desse combustível. Item 2. Especialistas afirmam que o uso do GNV é particularmente econômico para proprietários de veículos que trafegam mais de 1.000 quilômetros por mês. Por essa razão, o uso desse combustível é bem disseminado entre taxistas. Procure um taxista que atenda ao seu bairro e faça uma entrevista com ele para averiguar as vantagens e as desvantagens do uso desse gás. Infelizmente, não vamos fazer essa atividade aqui no nosso estado, pois não se utiliza o GNV como combustível de automóvel.